Minha família disse: essa viagem não é sobre você. É para os filhos da sua irmã. Enquanto passo meu cartão em cada refeição, em cada passeio, em cada memória fabricada. Quando meus filhos pararam de perguntar quando seria a vez deles, minha irmãzinha deu uma gargalhada. Nunca. Você não merece férias. Então, eu sorri, arrumei minhas coisas em silêncio e congelei a conta no meio do almoço. No jantar, os cartões deles não passaram, foi aí que todos voltaram correndo. Sou enfermeira registrada, tenho 34 anos e trabalho em uma UTI pediátrica. Achei que já conhecia o estresse, turnos de 12 horas cuidando de crianças gravemente doentes, lidando com famílias em luto e tomando decisões em frações de segundo que podem significar vida ou morte. Essa é minha terça-feira comum. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o nível de manipulação e arrogância que minha própria família me faria enfrentar. Tudo começou há cerca de 8 meses, quando minha irmã Kylie, de 29 anos, me ligou chorando. O marido dela, Dean, havia sido demitido do trabalho na construção civil, e eles estavam enfrentando dificuldades financeiras para cuidar dos 2 filhos, Lily, de 8 anos, e Mason, de 6. Como irmã mais velha, sempre fui a responsável, então me senti na obrigação de ajudar. Economizo há anos, vivendo com simplicidade apesar de ganhar bem como enfermeira, juntando dinheiro para o futuro dos meus filhos Jasper, de 7 anos, e Elsie, de 5. Mary, não sei o que vamos fazer, soluçou Kylie ao telefone. As crianças continuam perguntando sobre a viagem à Disney que prometemos no ano passado, e o orgulho do Dean já está destruído. Você poderia nos ajudar? Só até ele conseguir alguma coisa. Meu coração se partiu por ela. Lembrei das promessas de viagem na minha infância que nunca se realizaram por falta de dinheiro. Então, comecei a ajudar, $500 aqui para compras, $300 ali para contas, até paguei 2 prestações do carro quando o seguro-desemprego do Dean atrasou. Ao longo de 6 meses, dei quase $8.000 discretamente, sem esperar nada em troca. Eu poderia ter usado esse dinheiro com minha própria família. Mas família vem em primeiro lugar, certo? Até que veio o telefonema que mudou tudo. Mary, meu Deus, você não vai acreditar nisso. A voz da Kylie vibrava de empolgação. O tio Dudy morreu. Aquele do Oregon, que a gente mal conhecia. E ele deixou uma herança pro Dean. Não é uma fortuna, mas é o suficiente para finalmente levar as crianças a Disney World. Você acredita? Depois de tudo que a gente passou. Depois de meses de dificuldades e da minha ajuda financeira para manter eles de pé, fiquei genuinamente feliz por eles. Eles mereciam algo bom. Incrível, respondi. E, naquele momento, eu realmente acreditei nisso. As crianças devem estar nas nuvens. Disse Kylie. Ainda não contamos. Queremos fazer surpresa. Mas aí vem o ponto. A voz dela assumiu aquele tom que eu conhecia bem, o tom que aprendi a temer com o passar dos anos. O tom que sempre significava que ela queria alguma coisa. Pensamos o seguinte, já que você nos apoiou tanto durante todo esse tempo, talvez quisesse vir com a gente, você e as crianças. Poderíamos fazer uma grande viagem em família. Minha reação imediata foi de entusiasmo. Jasper e Elsie nunca tinham ido a Disney World, e eu vinha tentando economizar há anos para poder levá-los. Isso parece maravilhoso. Quando vocês estavam pensando em ir? Mês que vem. Sei que é em cima da hora, mas queremos aproveitar as férias de primavera das crianças. Foi aí que ela hesitou. E eu consegui praticamente ouvir as engrenagens girando na cabeça dela. Já reservamos tudo para nossa família, mas, mesmo com a herança, o dinheiro ainda está apertado. Pensamos que talvez você pudesse bancar a parte da sua família, sabe? Voos, hotel, ingressos, alimentação. Você ganha bem no hospital e não tem tantas despesas quanto a gente. Eu deveria ter notado os sinais de alerta naquele momento. Deveria ter feito mais perguntas. Deveria ter confiado no meu instinto que dizia que algo estava fora do lugar. Mas eu estava tão empolgada com a ideia de finalmente proporcionar férias mágicas aos meus filhos que ignorei o aviso. De quanto estamos falando? Perguntei. Bem, para as 2 famílias, algo em torno de $12.000, no total. Mas pensa bem, é Disney World.
As crianças vão ter lembranças para a vida toda. $12.000. Quase metade de tudo que economizei em 3 anos de orçamentos apertados. Mas Kylie tinha razão. Memórias não têm preço. E, depois de tudo que fiz para ajudar, imaginei que eles iriam querer fazer disso algo especial para todas as crianças. Certo, eu disse. Deixe eu dar uma olhada nas minhas finanças, mas acho que dá para fazer funcionar. As semanas seguintes foram uma correria de planejamento. Kylie tomou conta de tudo, reservou os voos, os hotéis, jantares com personagens, passes rápidos para os brinquedos. Ela fez questão de cuidar de cada detalhe, dizendo que tinha mais tempo livre para pesquisar. Eu estava fazendo horas extras no hospital para cobrir os gastos, então agradeci por ela estar cuidando disso tudo. Bandeira vermelha número 2. Quando pedi para ver o roteiro, Kylie foi vaga. Não se preocupa com isso. Tá tudo sob controle. Só levam dinheiro extra e seus cartões de crédito, caso precisemos de algo em cima da hora. Bandeira vermelha número 3. Comentei sobre a viagem com a mamãe, e ela ficou em silêncio. Tem certeza disso, Mary? A Kylie comentou algo, como se essa viagem fosse especificamente para os filhos dela. Ignorei a preocupação da mamãe. Não, não. Kylie jamais me manipularia assim. Nós éramos irmãs. Isso seria uma experiência linda, de união familiar. Na noite anterior à viagem, eu estava terminando de arrumar as malas quando Jasper entrou no quarto, praticamente saltando de alegria. Mamãe, você acha que vamos conhecer o Mickey Mouse? Perguntou Jasper, com os olhos brilhando de expectativa. Espero que sim, meu amor, respondi, sorrindo. E vamos na montanha espacial? O Tommy, da escola, disse que é o melhor brinquedo de todos. Vamos tentar ir em muitos brinquedos, querido, prometi. Elsie, minha filha de 5 anos, subiu na minha cama abraçando sua mini de pelúcia com força. A gente vai dormir no castelo da princesa? Vamos ficar em um hotel pertinho dos parques, minha flor. Vai ser mágico. Eu devia ter desconfiado quando a Kylie reservou hotéis separados para nós. As crianças vão se divertir mais se puderem brincar com os primos, ela explicou. E, na hora, pareceu razoável. Na manhã da viagem, coloquei meus filhos no carro, dirigi até o aeroporto e encontramos a família da Kylie no portão de embarque. As crianças estavam todas animadas, rindo e conversando. Até o Dean parecia estar de ótimo humor, o melhor que eu tinha visto em meses. Muito obrigado por tornar isso possível, disse Dean, me puxando discretamente para o lado. Eu sei que a Kylie comentou sobre a herança, mas, para ser sincero, a gente ainda está bem apertado financeiramente. Essa viagem significa tudo para as crianças. Havia algo no tom dele que me fez hesitar. Mas deixei de lado. Já estávamos no aeroporto. As crianças estavam empolgadas. Não dava mais para voltar atrás. O voo foi o primeiro sinal do que viria pela frente. De alguma forma, a Kylie tinha conseguido assentos melhores para a família dela, enquanto meus filhos e eu ficamos nas poltronas originais da classe econômica 5 fileiras atrás. Quando perguntei, Kylie deu de ombros. Demos sorte com um upgrade de última hora. Relaxa, são só 3 horinhas de voo. Observei meus filhos com o rosto colado na janelinha, enquanto os primos se esparramavam em assentos mais espaçosos, recebendo lanchinhos e atenção especial da tripulação. Jasper olhou para mim, confuso. Mamãe, por que não estamos sentados com a tia Kylie? Às vezes os voos se embaralham, meu bem. Mas vamos ficar todos juntos na Disney. Nossa, como fui ingênua. Aterrissamos em Orlando, e eu presumi que todos seguiríamos no mesmo transporte até os hotéis. Errado de novo. Kylie tinha providenciado um transfer privativo para a família dela. Eu e meus filhos pegamos um ônibus lotado, apertado e compartilhado com outras famílias exaustas, até nosso hotel. E aí veio o tapa na cara. Não estávamos no mesmo resort. A família da Kylie estava hospedada no Disney's Grand Floridian Resort e Spa, uma das opções mais caras e luxuosas dentro da Disney. Enquanto isso, eu, Jasper e Elsie ficamos num hotel econômico, a 15 minutos dos parques. A essa altura, a magia da viagem começava a desbotar. Por que não estamos hospedados juntos? Perguntei quando Kylie me ligou naquela noite.
Ah, o Grand Floridian estava lotado quando tentei adicionar mais quartos. Mas não se preocupa, seu hotel tem transporte para os parques. A gente se encontra amanhã cedinho. Naquela noite, coloquei meus filhos nas camas de casal do nosso quarto simples, com o coração apertado, imaginando os primos deles curtindo luxos que os meus nem sabiam que existiam. Jasper tentou disfarçar a decepção, tentando ser forte. Tudo bem, mamãe. Amanhã a gente vê o Mickey Mouse. Isso mesmo, meu amor. Amanhã vai ser mágico. Na manhã seguinte, acordei as crianças bem cedo, e pegamos o ônibus do hotel às 7 horas para encontrar a família da Kylie na entrada do Magic Kingdom. Eles apareceram com 20 minutos de atraso, depois de uma caminhada tranquila direto do resort para o parque. Desculpa a demora, disse Kylie animada, o bonde demorou um pouco. Nem sequer mencionou o fato de que meus filhos ficaram esperando no calor escaldante da Flórida. E foi aí que o pesadelo de verdade começou. Kylie havia impresso um itinerário detalhado, mas não para as duas famílias. Tudo tinha sido planejado exclusivamente de acordo com os gostos e a rotina dos filhos dela. Todos os Fast Pass eram para brinquedos que Lily e Mason queriam experimentar. Todas as refeições com personagens estavam agendadas nos horários que melhor se encaixavam com os cochilos deles. Toda a programação girava em torno da família dela, como se eu e meus filhos estivéssemos ali só para acompanhar e agradecer. Primeira parada, Dumbo, o elefante voador. Anunciou Kylie, consultando sua prancheta. A Lily e o Mason adoram esse brinquedo. Jasper levantou a mão timidamente. A gente pode ir na Space Mountain? Kylie mal olhou para ele. Só mais tarde, se sobrar tempo. Hoje é dia dos brinquedos para os pequenos. Por pequenos, ela queria dizer os filhos dela. Jasper, com 7 anos, era mais velho que Mason, mas ainda assim, toda a viagem girava em torno do que o Mason queria fazer. O verdadeiro sinal da atitude da Kylie veio na hora do almoço. Já estávamos há 4 horas andando pelo Magic Kingdom, seguindo à risca a programação dela, indo de atração em atração para agradar Lily e Mason, enquanto meus filhos, educadamente, continuavam esperando por algo que fosse mais da idade deles. Nos sentamos para almoçar em um restaurante com personagens, e Kylie imediatamente me entregou a conta. Você pega essa, né? Afinal, você disse que cuidaria das refeições. A conta deu $280 para os 6. Paguei sem reclamar, mesmo tendo visto Kylie pedir os pratos mais caros para a família dela, enquanto sugeria que meus filhos talvez pudessem dividir um prato, já que são pequenos. Depois do almoço, Elsie começou a chorar. Ela estava cansada, sobrecarregada, e tudo o que queria era conhecer as princesas. Vimos uma fila próxima para tirar fotos com Anna e Elsa, suas favoritas. Podemos entrar na fila, por favor? Pedi a Kylie. A Elsie esperou o dia todo por isso. Kylie olhou a agenda e franziu a testa. Isso vai atrapalhar nossos Fast Pass. A Lily nem gosta mais de Frozen. Agora ela só quer saber da Moana. Talvez mais tarde. Mas o mais tarde nunca chegou. O resto do dia foi igual. Seguimos o itinerário da Kylie do começo ao fim, e toda vez que eu sugeria algo que meus filhos gostariam de fazer, era ignorado ou considerado inconveniente. À noite, Jasper estava exausto, frustrado. Já estávamos há 8 horas na Disney World e ele não tinha ido a nenhum brinquedo que o empolgasse. Elsie teve um colapso emocional depois de passarmos 4 vezes pela área das princesas sem parar. Amanhã vai ser melhor, eu prometo, disse a eles, tentando manter a esperança viva. Vamos fazer mais coisas que vocês querem fazer. Voltamos para nosso hotel econômico, cansados e decepcionados. Naquela noite, Kylie me ligou com o itinerário do dia seguinte. Era mais do mesmo. Cada atividade havia sido escolhida com base no que ela achava que entreteria meus filhos, assumindo que eles ficariam satisfeitos só por estarem incluídos. O segundo dia, de algum jeito, foi ainda pior. Começamos no Animal Kingdom, seguindo mais uma agenda rígida da Kylie, e a paciência dos meus filhos estava por um fio. E, sinceramente, a minha também. As 4 primeiras atrações do dia foram todas escolhidas pelos filhos da Kylie, enquanto os meus andavam atrás, perguntando, cheios de esperança, quando seria a vez deles. O ponto de ruptura aconteceu no almoço. Estávamos em um restaurante caro com temática africana,
e, dessa vez, a conta foi de $310. Mas isso nem foi o pior. Elsie, minha doce filha de 5 anos, havia carregado sua mini de pelúcia o dia inteiro, esperando conseguir autógrafos dos personagens. Ela estava sendo tão paciente, tão doce, mesmo sem poder fazer absolutamente nada do que tinha sonhado. Depois de terminarmos de comer, ela olhou para Kylie com aqueles olhos grandes e cheios de esperança. Kylie, quando vai ser a nossa vez de escolher o que fazer? Kylie mal tirou os olhos do celular, onde checava o próximo horário do Fast Pass. O que você quer dizer com isso? O Jasper e eu ainda não escolhemos nenhum brinquedo ou personagem. Quando vai ser a nossa vez? O olhar que Kylie lançou para minha filha foi algo que eu jamais vou esquecer. Frio. Indiferente. Quase irritado, como se uma criança de 5 anos tivesse cometido um absurdo ao perguntar quando poderia curtir suas férias. Essa viagem não é para você também, respondeu Kylie, sem rodeios. É para Lily e Mason. Eles passaram por muita coisa esse ano, com o pai desempregado. Eles merecem essas férias. O rostinho da Elsie se contorceu. Ela tentou segurar o choro. Mas, a gente também está na Disney World. A voz da Kylie endureceu. Sua mãe tem um bom emprego. Vocês vivem ganhando coisas. Lily e Mason precisavam mais dessa viagem do que vocês. Eu senti minha pressão subir. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Jasper falou. Sua voz, de apenas 7 anos, saiu baixa e confusa. Quando vai ser a nossa vez? Já estamos aqui há 2 dias e não fizemos nada que a gente queria. E foi então que Kylie disse as palavras que mudaram tudo. As palavras que revelaram, sem nenhuma máscara, quem ela realmente era. Ela olhou diretamente para os meus filhos, meus bebês, que tinham sido pacientes, gentis, esperançosos, e disse algo que ainda hoje me faz ferver por dentro. A vez de vocês? Sinceramente. Algumas crianças vêm para Disney. Outras só vêm junto. É assim que a vida é. Elsie começou a soluçar. Mas não era aquele choro de criança cansada. Era um soluço profundo, de coração partido, o choro de uma menininha que acabava de descobrir que, para algumas pessoas, ela não era digna de magia. Jasper a abraçou, com lágrimas caindo pelo próprio rosto, tentando confortá-la enquanto lutava com sua própria dor. Por que a gente veio se não era por nós também? Ele sussurrou. Kylie deu de ombros. Sua mãe quis vir. Então deixamos vocês virem junto. Mas não se confundam sobre quem são os donos dessa viagem. E ali eu vi o vermelho. Realmente vi. Minhas mãos tremiam de raiva enquanto eu olhava para aquela mulher que, por acaso, compartilhava meu DNA. Ela tinha acabado de destruir emocionalmente 2 crianças. Por quê? Por estarem felizes por estar na Disney? Por terem esperança? Mas, em vez de gritar, em vez de criar uma cena na frente de todas as crianças, eu fiz algo que até a mim surpreendeu. Eu sorri. Sabe de uma coisa, Kylie? Você está absolutamente certa. Ela arqueou as sobrancelhas, esperando uma briga. Essa viagem é mesmo para os seus filhos. E quer saber? Então você deveria pagar por ela. Levantei-me calmamente, peguei Elsie no colo e segurei a mão do Jasper. Vamos, meus amores. Vamos voltar pro nosso hotel. Onde você vai? Gritou Kylie atrás de mim. Temos Fast Pass pro safari no Kilimanjaro em 1 hora. Aproveite seu safari, respondi, sem nem olhar para trás. Me manda uma foto. De volta ao hotel, abracei meus filhos enquanto choravam e deixei que chorassem. Elsie não parava de perguntar por que a tia Kylie era tão má, porque elas não podiam ir nos brinquedos que queriam, porque não eram boas o suficiente para terem férias de verdade. Às vezes, os adultos fazem escolhas ruins, querida. Mas isso não tem nada a ver com você. Você e o Jasper são perfeitos exatamente do jeitinho que são. Depois que eles finalmente adormeceram, me sentei na cama do hotel com meu laptop e comecei a fazer as contas. Nos últimos 3 dias, eu já tinha gasto $2.400 com todas as passagens aéreas. $1.800 com o hotel de luxo da família da Kylie, que eu paguei. $450 com nosso hotel econômico.
$2.100 em ingressos para os parques. $850 em refeições até o momento. $300 em lembrancinhas que os filhos da Kylie pediram. $400 em transporte, fast passes e extras. Total até agora, $8.300. Além disso, há 6 meses, eu já havia ajudado com $8.000. Total perdido, $16.300. E ainda restavam mais 4 dias. 4 dias em que Kylie claramente esperava que eu continuasse financiando as férias perfeitas da família dela, enquanto tratava meus filhos como bagagem esquecida. Abri o aplicativo do banco e olhei nossa conta conjunta, aquela que Kylie tinha acesso para emergências durante a viagem. A conta onde eu havia depositado $15.000 especificamente para essa viagem, confiando que minha irmã não abusaria disso. Peguei o telefone e fiz uma ligação. Alô, aqui é Mary Martinez. Gostaria de relatar atividade suspeita na minha conta e congelar todos os cartões vinculados a ela imediatamente. Claro, senhora Martinez. Pode descrever a atividade? Alguém está fazendo compras não autorizadas com minhas informações. Quero congelar tudo até revisar as transações. Perfeito. Todos os cartões ligados à conta com final 4.739 estão congelados. A senhora precisará ir até uma agência ou ligar novamente com verificação para reativá-los. Excelente. Obrigada. Desliguei. E, pela primeira vez em meses, senti uma calma profunda tomar conta de mim. Amanhã seria diferente. Na manhã seguinte, acordei cedo e comecei a arrumar tudo. Passei a noite em claro, mas tomei minha decisão, estávamos indo embora. Não só do hotel de Orlando. Reservei passagens de volta para casa naquela mesma tarde e comecei a colocar as malas no carro alugado. Meus filhos acordaram confusos, mas animados quando eu disse: "Vamos viver uma aventura diferente hoje." "A gente vai para casa?" perguntou Jasper. "Vamos ter o nosso próprio dia mágico", respondi. "Só nós 3. Vamos fazer tudo o que vocês quiserem." Mas, em vez de ir pro aeroporto direto, levei a gente pro Universal Studios. E, pela primeira vez em 3 dias, vi os rostos dos meus filhos se iluminarem com alegria de verdade. Jasper foi 2 vezes em todas as montanhas russas para as quais tinha altura. Elsie conheceu todos os personagens com os quais sempre sonhou e colecionou autógrafos felizes de vários deles. Comemos sorvete no almoço, andamos nos brinquedos sem cronograma, sem correria, e simplesmente nos divertimos. Uma diversão leve, espontânea, daquelas que não se programa, só se vive. Por volta das 2 da tarde, meu telefone começou a tocar. A primeira ligação da Kylie veio enquanto estávamos na atração da múmia. Deixei tocar. A segunda veio 20 minutos depois. A terceira, logo em seguida. Então vieram as mensagens. "Mary, onde você está? A gente devia se encontrar no Epcot em 1 hora." "Oi? Temos reserva pro jantar às 18 horas. Você tem que estar aqui." "Você está falando sério? Vai me ignorar agora?" "Temos fast passes." Coloquei o celular no silencioso. E voltei minha atenção para o que realmente importava. Jasper tinha acabado de superar o medo e ido na maior montanha-russa do parque. E eu vi, com clareza, que essa era a magia que meus filhos mereciam. E a Elsie conseguiu convencer um funcionário do parque a lhe dar um par de mini orelhinhas de presente só porque ela foi muito educada. Era assim que férias em família deveriam ser. Os verdadeiros fogos de artifício começaram por volta das 17 horas. O tom das mensagens da Kylie mudou de irritado para desesperado. "Maria, meu cartão foi recusado numa loja de presentes. Deve ter algum erro. Me liga agora." "Mary, o cartão do DIN também não está passando. A gente não consegue pagar o jantar." "Onde você está?" "Isso já perdeu a graça. Estamos presos na Disney sem dinheiro. Me liga de volta imediatamente." Atendi o telefone às 18 horas, enquanto meus filhos aproveitavam uma pizza em formato de personagem e agiam como as crianças felizes que merecem ser. "Oi, Kylie. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem?" "Nossos cartões pararam de funcionar. A gente não consegue pagar por nada."
Tínhamos jantar marcado no California Grill daqui a 1 hora e o Dean acabou de passar vergonha tentando pagar os pretzels do Mickey. Poxa, que chato, falei, sem esconder o tom nada arrependido. Mary, isso não tem graça. A gente precisa que você venha aqui pagar o jantar e descobrir o que houve com os cartões. Na verdade, eu sei exatamente o que aconteceu com os cartões. Silêncio do outro lado. Eu congelei a nossa conta conjunta hoje de manhã. Sabe o que é curioso sobre segurança bancária? Quando você denuncia uma atividade suspeita, eles levam muito a sério. Você fez o quê? Eu relatei que alguém estava usando meu dinheiro de forma não autorizada. Tecnicamente é verdade. Eu nunca autorizei você a gastar milhares de dólares em férias que, claramente, não eram para os meus filhos. Mary, você tá brincando. Você não pode estar falando sério. A gente tá preso aqui. Preso? Não estão, não. Kylie, você tem aquele dinheiro da herança que o Dee mencionou, lembra? O dinheiro que tornou essa viagem possível? O silêncio durou tanto que achei que a ligação tivesse caído. Kylie? Sobre a herança, a voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Na verdade, não existiu nenhuma herança. Ali estava. A verdade que eu suspeitava, mas não queria admitir. Então você mentiu. Me manipulou para bancar suas férias. E, no processo, garantiu que meus filhos fossem tratados como descartáveis. Só para dar aos seus filhos uma semana perfeita antes do seu mundo desmoronar? A gente estava desesperado. O Dean tá desempregado há quase 8 meses, não só algumas semanas como eu disse. Estamos devendo tudo. Aluguel, carro, cartões. As crianças não paravam de perguntar sobre a Disney. Achei que, se você pagasse, pelo menos poderíamos dar isso a elas. Uma semana perfeita. Você me usou. E mais, destruiu emocionalmente meus filhos no processo. Você disse para minha filha de 5 anos que algumas crianças só vão junto. Fez meu filho perguntar quando seria a vez dele na Disney. Tudo isso, numa viagem que eu paguei sozinha. Me desculpa, eu só. Não, Kylie. Você não está arrependida. Você está em pânico porque sua viagem gratuita acabou. No fundo, consegui ouvir a voz do Dean, perguntando o que estava acontecendo. Kylie começou a chorar. Maria, por favor. A gente não tem como voltar. As passagens estão nos cartões de crédito, que já estão no limite. Se você não ajudar, a gente literalmente vai ficar preso aqui. Uma parte de minha antiga, aquela que sempre foi a irmã mais velha responsável, quis ceder. Quis resolver tudo como sempre fiz. Mas então olhei para o outro lado da mesa. Vi Jasper ajudando Elsie a cortar a pizza com cuidado. Os dois rindo de alguma piada na página de atividades do cardápio infantil. Felizes. Relaxados. Finalmente sendo só crianças. Sabe de uma coisa, Kylie? Tenho uma sugestão. Qualquer coisa. Por favor. Liga pra mamãe e pro papai. Liga pros pais do Dean. Liga pra uma das administradoras de cartão que você mencionou. Assumam seus problemas como os adultos que deveriam ser. Mary. Eu vou desligar agora. Meus filhos e eu estávamos ocupados aproveitando as férias que realmente merecíamos. Desliguei o telefone e aumentei o volume ao máximo. Passamos o restante da noite no Universal City Walk, comendo sobremesa e assistindo a artistas de rua. Meus filhos estavam radiantes de felicidade, e eu percebi que fazia meses desde a última vez que me sentia genuinamente orgulhosa de uma decisão que tinha tomado pela minha família. Na manhã seguinte, voltamos para casa. No aeroporto, liguei meu celular de novo. 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. As mensagens contavam uma bela história. De Kylie, um pedido de ajuda cada vez mais frenético, seguido de raiva, depois tentativas de me fazer sentir culpa. Do Dean, mensagens de desculpas dizendo que ele sabia do plano de Kylie, mas que estava desesperado demais para impedi-la. Da minha mãe, Kylie ligou chorando. O que aconteceu na Flórida? Do meu pai, sua irmã disse que você os abandonou na Disney. Por favor, me liga. E, por fim, a mensagem final de Kylie, enviada às 2 da manhã.
Tivemos que ligar para o irmão do Dean e pedir dinheiro emprestado para conseguir voltar. As crianças passaram o último dia inteiro chorando, perguntando onde você, Jasper e Elsie estavam. Espero que esteja feliz. Você arruinou as férias deles. Tirei um print dessa mensagem. Ia guardar como lembrança de quão distorcida era a visão da realidade da Kylie. Os dias seguintes foram um redemoinho de drama familiar. Meus pais ligaram várias vezes. Tinham escutado a versão da Kylie onde eu era a vilã que abandonou a família por causa de um mal-entendido. Deixei ela contar sua história primeiro. Deixei que me pintasse como a irmã fria e irracional, que sumiu por causa de sentimentos feridos. Deixei que ela se colocasse como a vítima, aquela cujos filhos tiveram as férias arruinadas por causa do egoísmo cruel da tia. Então eu compartilhei as provas. As capturas de tela. Cada mensagem. Cada mentira. Cada manipulação. Cada comentário maldoso sobre meus filhos não merecerem o mesmo tratamento. Também compartilhei o extrato de tudo que eu havia gasto com eles ao longo dos meses. E mostrei o total que paguei pela viagem à Disney, aquela mesma que teria sido financiada por uma suposta herança. Meus pais ficaram horrorizados. Não comigo. Com ela. Mais de $16.000, minha mãe sussurrou no telefone. Você deu todo esse dinheiro para eles e ela ainda tratou o Jasper e a Elsie daquele jeito. A história da herança era completamente inventada. Eu confirmei. Ela me manipulou para pagar pelas férias inteiras da família dela. E ainda fez questão de garantir que meus filhos se sentissem miseráveis, para que os filhos dela tivessem uma viagem perfeita. O que ela disse às crianças, a voz do meu pai tremia de raiva. Isso é imperdoável, Mary. Aqueles pequenos não mereciam isso. A notícia correu rápido na família. Kylie cometeu o erro de tentar reunir os parentes ao seu redor, se fazendo de vítima sem perceber que eu tinha provas de tudo. Tias e tios que, a princípio, demonstraram compaixão por ela, mudaram de ideia assim que viram os prints das mensagens e a descrição completa do que realmente aconteceu. Até a sogra dela, que sempre defendeu tudo que Kylie fazia, ficou em choque ao descobrir como meus filhos foram tratados. O melhor de tudo? Alguns parentes começaram a fazer perguntas específicas a Kylie sobre a tal herança que ela dizia ter recebido. Sob pressão, a história dela desmoronou completamente. Ficou evidente que ela estava mentindo para várias pessoas sobre a situação financeira da família e as perspectivas de emprego do Dean. Dean, aliás, para o seu crédito, me ligou diretamente para pedir desculpas. Mary, me desculpa. Eu sabia que o que a Kylie estava fazendo era errado, mas fiquei desesperado. Ver meu filho tão animado com a ideia da Disney, sabendo que a gente não tinha como pagar. Eu devia ter parado com isso. Eu devia ter te contado a verdade. Devia mesmo, respondi. E desliguei. Mas foi a Kylie quem mentiu para mim durante meses, me manipulou para pagar tudo e depois ainda abusou emocionalmente dos meus filhos. Esse problema é dela, não seu. Existe alguma maneira? Dean perguntou. Podemos montar um plano de pagamento? Para te devolver o dinheiro. Eu sei que te devemos milhares de dólares. Pensei bastante sobre isso, Dean. Não vou fingir que dinheiro não importa, porque importa, sim. Mas, sinceramente, não espero ser paga. Considere isso uma lição cara sobre limites familiares. Eu entendo. E, Mary, vale a pena dizer que a Kylie não é mais a mesma desde que voltamos. Acho que ela finalmente percebeu o que fez. Isso foi há 3 meses. E, desde então, minha vida mudou drasticamente, na maior parte, para melhor. Estabeleci limites firmes com a Kylie. Sem mais ajuda financeira. Nada de resgatá-la dos próprios problemas. Chega de assumir o papel da irmã mais velha que resolve tudo e leva tudo nas costas. Ela mandou várias mensagens de desculpas, mas todas seguiam o mesmo padrão. Sinto muito que você tenha se magoado, mas eu só estava tentando ajudar meus filhos. Percebe? Ela nunca pediu desculpas por mentir, por manipular ou por machucar meus filhos. Ela sente muito que eu tenha me ferido não pelo que ela fez. E isso faz toda a diferença. Enquanto isso, meus filhos estão florescendo. Fizemos nossa própria viagem à Disney 2 meses depois, só nós 3.
e foi exatamente tudo o que a primeira viagem deles deveria ter sido. Jasper foi 4 vezes na Space Mountain. Elsie conheceu todas as princesas no parque e colecionou autógrafos em um livrinho especial. Mas o mais importante é que eles aprenderam que a felicidade deles importa, que eles merecem ser tratados com gentileza e respeito e que, às vezes, os momentos mais especiais em família acontecem quando a gente deixa os membros tóxicos para trás. A perda financeira doeu. Não vou mentir. Não é fácil se recuperar de mais de $16.000 de prejuízo quando você é mãe solo, trabalhando na área da saúde. Mas aprendi algo de valor incalculável. Nenhuma quantia de dinheiro vale permitir que alguém trate seus filhos como se fossem menos. O casamento da Kylie está passando por dificuldades desde o desastre da Disney. Dean conseguiu um novo emprego, mas o estresse financeiro está sendo esmagador. Eles acabaram tendo que se mudar para a casa dos pais do Dean porque não conseguiram mais pagar o aluguel. E já circulam boatos na família de que a Kylie ainda está tentando arranjar um jeito de colocar a culpa de tudo em outra pessoa. Meus pais ainda mantêm algum contato com a Kylie, mas as coisas mudaram. Eles não ficam mais automaticamente do lado dela. E, o mais importante, não esperam mais que eu seja a única a ceder em nome da paz familiar. Eles também deixaram claro que Jasper e Elsie são sempre bem-vindos nas reuniões de família, mas que qualquer evento organizado pela Kylie deverá ser bancado por ela mesma. A atualização mais satisfatória veio no mês passado. Minha prima comentou que a Kylie tinha pedido dinheiro emprestado para umas férias simples em família. Algo modesto, só para as crianças. E a resposta do meu primo foi: por que você não pede para Mary? Ela já te ajudou com aquela viagem para Disney, né? Segundo ele, o rosto da Kylie ficou indescritível. Mas a verdadeira vitória não foi essa. Foi a conversa que tive com o Jasper algumas semanas atrás. Ele estava me contando sobre um colega da escola, cuja família estava planejando uma viagem ao Six Flags. O menino estava preocupado que a irmãzinha estragasse a diversão querendo fazer coisas de criança. E então o Jasper disse, pensativo: não é assim que uma viagem em família deve ser. Quando a gente viaja, todo mundo tem que se divertir. É isso que faz tudo ser especial. Meu filho de 7 anos aprendeu mais sobre justiça, gentileza e lealdade familiar vendo o mau comportamento da própria tia Duke com uma dúzia de sermões. Às vezes, as melhores lições vêm de observar o que não fazer. Quanto a mim, estou namorando alguém agora. Um homem maravilhoso chamado Michael. Ele trabalha como paramédico. Quando contei para ele a história da Disney, a reação foi imediata e clara. Qualquer pessoa que trate crianças assim não faz parte da família. Você fez a coisa certa. É revigorante estar com alguém que entende que proteger os seus filhos não é negociável, mesmo que isso signifique enfrentar os próprios familiares. Estamos planejando uma viagem juntos neste verão. Michael, a filha dele, Lisa, que mudou de nome para evitar confusão, e meus filhos. Vamos para Yellowstone e já planejamos atividades que todas as crianças vão gostar, porque é isso que famílias normais e saudáveis fazem. A Kylie ainda tenta contato de vez em quando, geralmente quando precisa de algo. A última mensagem chegou há 2 semanas. Mary, eu sei que as coisas estão estranhas entre a gente, mas o horário de trabalho do Dean foi reduzido e estamos com dificuldades para fazer as compras. Você poderia ajudar só desta vez? Prometo que te pago de volta. Mostrei a mensagem para o Michael, que só balançou a cabeça e riu. Ela acha mesmo que você vai cair na mesma manipulação 2 vezes? Minha resposta para Kylie foi simples. Não, não agora. Não porque sim ou não, mas aqui estão alguns recursos. Simplesmente não. Foi incrível. A verdade é que cortar o contato financeiro e emocional com a Kylie foi a melhor coisa que já fiz pela minha família. Meus filhos aprenderam que merecem respeito e gentileza. Eu aprendi que ser a irmã responsável não significa ser capacho. E a Kylie aprendeu que ações têm consequências, mesmo quando se é da família. Às vezes, ainda recebo mensagens de parentes sugerindo que já passou tempo suficiente, que talvez eu devesse perdoar e esquecer pelo bem da união familiar. A eles, eu digo: não guardo rancor. Mas também não esqueço quando alguém me mostra exatamente quem é. A Kylie me mostrou que está disposta a mentir, manipular e abusar emocionalmente de crianças para conseguir o que quer.
Ela me mostrou que vê meus filhos como menos merecedores de uma felicidade menor que a dela. Esse não é o tipo de pessoa que eu quero influenciando meus filhos, nem o tipo de pessoa que conquistou o direito à minha confiança ou ao meu dinheiro. Algumas pessoas podem achar minha resposta extrema. Outras podem dizer que família deve perdoar família, não importa o que aconteça. Para essas pessoas, eu pergunto: quantas vezes devo deixar alguém machucar meus filhos antes de dizer chega? Para mim, a resposta foi: uma vez. Só uma vez. Meus filhos estão felizes, saudáveis e aprendendo a se valorizar de verdade. Eu estou me reconstruindo financeiramente, mas emocionalmente mais forte do que estive em anos. E a Kylie? Bem, a Kylie está aprendendo a resolver os próprios problemas pela primeira vez na vida adulta. Às vezes, a melhor vingança não é elaborada ou dramática. Às vezes, é simplesmente se recusar a ser vítima de alguém. Às vezes, é simplesmente dizer não e ser sincero. E às vezes, é bloquear o acesso de alguém ao seu dinheiro justamente quando essa pessoa mais precisa. E então vê-la se esforçando para explicar por que não pode pagar as férias que dizia que podia pagar. Essa parte também foi bem gratificante. Atualização para quem pergunta sobre a situação atual da Kylie. Kylie e Dean ainda estão juntos, mas por pouco tempo. Moram na casa dos pais dele há 4 meses e, segundo as fofocas da família, a situação não está nada boa. A mãe do Dean, aparentemente, tem muitas opiniões sobre a forma como a Kylie administra o dinheiro e não tem vergonha nenhuma de compartilhá-las. Kylie precisou arrumar um emprego de meio período pela primeira vez desde que os filhos nasceram. Ela está trabalhando no varejo, numa loja de roupas no shopping, o mesmo shopping onde costumava fazer compras com o dinheiro que eu dava para emergências. As crianças estão bem, pelo que ouvi. Lily e Mason às vezes perguntam pelos Jasper e Elsie, e eu deixei claro, por meio de outros familiares, que meus filhos ficariam felizes em ter encontros para brincar com supervisão, claro. ênfase em supervisionado. Não vou punir as crianças pelo comportamento da mãe, mas também não vou colocar meus filhos na posição de se machucarem novamente. O Dean conseguiu um emprego melhor recentemente, então eles esperam sair da casa dos pais dele em breve. Mas a Kylie ainda não entrou em contato com. Desculpe-me. Peça desculpas de verdade. Não apenas porque eu me sinto magoada, mas para que nosso relacionamento continue exatamente onde deveria estar, inexistente.